Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O convidado da semana é Adelino Rodrigues, coordenador do SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor de Santos. Olá, Adelino, um grande prazer recebê-lo. Obrigado, Edson, pelo convite. Cumprimentar os telespectadores do Jornal da Orla na TV e me colocar à sua disposição. Bem, Adelino, esta semana o SIDOC concluiu um trabalho sobre as empresas que mais dor de cabeça dão ao consumidor de Santos. Você pode dizer quais são essas empresas? Não? Pois é, na área da telefonia é o grande problema da sociedade. Quer dizer, inclusive há um crescimento muito grande, né, de número de reclamações com relação a todo tipo de empresa que trabalha com telefonia, destacando-se, evidentemente, a companhia telefônica, só ela deteve mais de 500 reclamações no SIDOC durante o ano passado. Agora, Adelino, essas empresas de telefonia gastam verdadeiras fortunas tentando ganhar consumidores, não é? Investimentos em propaganda, marketing, enfim. E onde é que elas erram? Onde está a grande falha dessas empresas na relação com o consumidor? Bom, pois é, exatamente isso. A grande falha é o menosprezo, entre aspas, ao consumidor. Se você quiser, por exemplo, cancelar uma linha telefônica, só para citar um exemplo, você não consegue fazer isso. Então o problema é muito mais grave, quer dizer, com a privatização do setor, tanto da telefonia como também da energia elétrica, foi criado algumas agências reguladoras e essas agências, na verdade, não estão funcionando. Haja vista o que aconteceu com a questão do apagão, que ninguém recebeu dinheiro de volta, e também o que acontece com a telefonia, quer dizer, ou, no caso da telefonia, ou a Anatel resolve de alguma maneira fiscalizar, né, com muita rigidez a empresa, ou senão a cada ano que passa, nós vamos ter sempre um número maior de consumidores reclamando pela prestação de serviço. Mas o consumidor pode recorrer à justiça também. Não pode, mas no primeiro momento é sempre bom que vá no SIDOC. A gente sempre orienta as pessoas que qualquer problema que tenha nas relações de consumo, que procure o SIDOC lá no Poupa Tempo. Por que o SIDOC? Porque o SIDOC dá, através de uma carta ao fornecedor, 10 dias para ele definir a vida, o que ele vai querer para fazer um acordo ou não. Não definindo, nós temos um mês para conciliação, e aí sim, não havendo a conciliação, em 30 dias, o cidadão é orientado a procurar um advogado de sua confiança ou procurar o juizado de pequenas causas. Bem, então vamos orientar o nosso consumidor o procedimento. O consumidor que se sente lesado ou prejudicado nas relações com qualquer empresa, seja da área de telefonia, seja da área de finanças, prestação de serviço, enfim, qualquer empresa, como deve proceder? Procurar o SIDOC que fica onde? E primeiro assim, a gente sempre diz para as pessoas não terem medo de fazer denúncia. Fiscalizar preço, pedir nota fiscal, esses cuidados básicos no trato, na relação de consumo, isso é muito importante. Não deu certo, deu problema, procura o SIDOC. O SIDOC atende no Poupa Tempo, é do lado do Coliseu, a pessoa pode entrar inclusive pela Amador Bueno, que é logo ali encostada Amador Bueno. Procura o Poupa Tempo, a pessoa vai ser recebida, leva o documento que comprove que a denúncia é verdadeira, nota fiscal, por exemplo, e aí deixa com a gente que a gente vai resolver o problema. Nos 30 dias, ou resolve o problema ou a pessoa vai ter que ir à justiça. Bem, mas pelos números apresentados pelo SIDOC, mais da metade dos casos tem uma solução de acordo, de conciliação. Isso, nós temos um número hoje de mais de 80% dos casos resolvidos pelo SIDOC, o que é um número evidentemente significativo. O que mostra também que o SIDOC é importante. Não, e o que mostra também que funciona. Que é um número enorme de reclamações. Para você ter 80%, você imagina o trabalho que tem ao longo do tempo. Quer dizer, isso é um dado importante para as pessoas, pelo menos, confiar, num primeiro momento, no trabalho do SIDOC. Bem, nós temos também outras empresas, outros setores que provocam prejuízo, incomodam os consumidores na área de produtos, alimentos eletrônicos, eletrodomésticos e na área de finanças, os bancos e empresas financeiras, enfim. Banco, inclusive, é um problema muito sério com relação à fila de banco, né? Isso é uma coisa que, na verdade, não é o SIDOC que resolve, né? A pessoa que tiver algum problema com relação à demora de atendimento bancário tem que procurar a prefeitura, porque é a Secretaria de Finanças que faz essa fiscalização, tá certo? Eu, inclusive, a semana passada conversei com a Secretária de Finanças, dona Miriam Cajazeira, porque existem algumas reclamações de banco, de demora em fila, ausência de caixa, que é uma verdadeira vergonha, na medida em que, normalmente, a pessoa idosa é que é a prejudicada. Então, a questão de atendimento bancário também é uma questão muito importante e que o SIDOC está atento.
Mas existem outras questões, por exemplo, o consumidor reclama de altas taxas de bancárias, por exemplo, Adelino? Isso é uma reclamação constante, né? O relacionamento do cliente com o banco deixa a desejar em muito. Claro que não é como a telefonia, é um número bem menor. Se você fizer a comparação de reclamação do problema bancário com o problema de telefonia, a telefonia supera em muito. Mas existe o problema de banco e as pessoas têm alguma dificuldade no trato. Muito mais porque eles não estão dando muita bola. A impressão que dá em alguns setores, ao fiscalizar, é que eles não estão, por exemplo, supermercado. Quando fiscaliza supermercado, preço de supermercado, mercadoria com preço diferenciado, o produto com data de vencimento já ultrapassado, a impressão que a gente tem é que o supermercado já tem o dinheiro separadinho para pagar a fiscalização. Porque eles não dão a mínima, não dão para o fiscal, não dão a mínima para o consumidor. Isso é muito ruim. Quer dizer, há uma preocupação grande do SIDOC com relação a esse tipo de fiscalização, sobretudo de empresas que não dão atenção para o consumidor. E a grande verdade, Adelino, caro telespectador, é que nenhuma empresa vive sem você, consumidor. Então, quando o cidadão brasileiro, quando você, morador da Baixada Santista, tiver consciência de que lutar pelos seus direitos vale a pena, essa relação vai mudar, Adelino. É verdade. Porque ninguém vive, nenhuma empresa vive sem o consumidor. O que a gente diz sempre, não compra no primeiro momento, né? Se você quer comprar um produto, tá? Mesmo que esteja com dinheiro, e é difícil quando o cidadão está com dinheiro, ele quer comprar. Mas não compre, vai para pechinchar, vai saber outra empresa, procura saber quem é que está vendendo uma coisa barata, e dá para fazer isso. Por que a gente fala sempre isso? Porque a questão da conscientização é a coisa mais importante que existe no relacionamento entre quem fornece e quem compra. Nós temos um dado importante a se dizer aqui, que há os bairros que procuram o SIDOC. Não tem nenhum, em número relativamente significativo, da Zona Noroeste dos Morros. O que prova que há um distanciamento das pessoas que moram na Zona Noroeste e que moram nos morros com relação à reclamação, com relação à conscientização do que vem a ser o Código de Defesa do Consumidor. Por isso nós estamos fazendo um trabalho, começamos no sábado já na Zona Noroeste, de conscientização das pessoas, sobretudo o que a gente chama do pequeno cidadão, da criança, para que ela entenda o significado do consumo. E entendendo o significado do consumo, aí vai entender todas as relações entre quem compra e entre quem vende. Ok, Adelino, obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado, Edson. A gente volta já já.